Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai falar sobre o teorema da máxima transferência de potência. Bem, ele é um dos teoremas, vamos dizer assim, mais contraintuitivos que você vai encontrar estudando circuitos elétricos. Porque a conclusão que a gente vai chegar hoje no final da aula, tecnicamente não é uma conclusão óbvia, muito menos trivial. Porém, ele tem um impacto diretamente no serviço do eletricista, em projetos elétricos e em tudo quanto é área que você imagina, principalmente envolvendo recursos financeiros. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, vamos imaginar uma situação em que eu tenho um circuito bem simplificado. Eu teria um circuito mais complexo, só que eu reduzi ele a um equivalente de Thevenin, tendo uma tensão de Thevenin e uma resistência equivalente, ou resistência de Thevenin. Por sua vez, eu conecto aos terminais de análise uma carga variável, RL. Esse L é de load, do inglês, tá? Então é resistência da carga. Por sua vez, essa minha carga ela vai variar a resistência dela e com isso eu vou ter uma flutuação na corrente. Ora vai drenar mais, ora vai drenar menos. A questão é, como é que eu sei qual que é a máxima potência que esse elemento meu pode drenar? Uma vez que a gente mede a conta de energia por potência, certo? Potência por hora que a gente consome. Então, é interessante eu descobrir um método para saber a máxima potência que essa minha carga pode consumir, para que a minha geradora, ou então aqui representada pela minha tensão de Thevenin, possa enviar para essa carga e eu consiga alimentar ela de forma satisfatória. Pensando nisso e baseando-se no modelo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, foi desenvolvido esse método para que a gente consiga calcular em um elemento no nosso circuito a máxima potência que uma carga absorver, tá? Como é que é feito esse cálculo? Primeiro, a gente tem que lembrar de duas equações que nós vimos ao decorrer do curso. A potência dissipada no resistor é igual à resistência dele, RL, que é resistência da carga, vezes a corrente que circula por ele ao quadrado. A corrente é essa aí aqui, ó, que está circulando por essa malha. Perceba que eu utilizei essa equação e não da tensão ao quadrado sobre a resistência, pois como eu já expliquei na aula de efeito Joule de forma resumida, quando eu utilizo a equação para a potência dissipada no resistor utilizando corrente, eu já pré-assumo que está realmente tendo transferência de energia entre a fonte e a carga. Quando eu aplico só a tensão, esses meus terminais aqui poderiam estar em aberto. Então essa é uma situação hipotética. Como eu não quero trabalhar com uma situação que possa vir a ser hipotética ou não funcionar, eu já vou trabalhar com a equação que representa o meu efeito físico, que é o quê? Dissipando energia a partir do efeito Joule. Se você utilizasse essa outra equação, tensão ao quadrado sobre resistência, é para você chegar no mesmo resultado no final. Só que por esse motivo técnico a gente usa a da resistência vezes a corrente ao quadrado. Depois, eu vou ter que calcular essa corrente. Por quê? A potência dissipada é o que eu quero achar naquela minha carga RL. A resistência da carga eu tenho. O que me falta é a corrente. Como é que eu faço para achar essa corrente? Dados os parâmetros da tensão de Thevenin no meu circuito, que é uma simplificação do circuito mais complexo, e a resistência equivalente nele, eu posso associar por meio de lei de Ohm, que é minha corrente na minha carga, ela vai ser a tensão de Thevenin sobre a somatória das resistências. Perceba, esse é um circuito série. Tem resistência aqui, ou seja, tem uma resistência equivalente série. A corrente que flui aqui é a tensão dividido pela resistência, tá? Isso daqui é a lei de Ohm, tá? Apesar de não parecer, é a lei de Ohm. Você vai pegar essas duas equações, vai pegar o I e vai substituir aqui dentro. E vai te dar esse lindo resultado. Potência dissipada é igual a esse trambolho aqui, em que RL é a resistência da carga, VTH é a tensão de Thevenin e RTH é a resistência equivalente ou resistência de Thevenin, tá bom? Esse termo aqui dentro dos parênteses você leva ao quadrado. Pois bem, pegando esse resultado, você sabe que a potência dissipada sobre a sua carga pode ser dado nessa equação. Só que essa equação ela fala a potência dissipada, não a potência máxima. Então você tem que fazer algum método para achar a potência máxima. Como eu sei que você é uma pessoa estudiosa e viu as minhas playlists de cálculo no canal que eu fiz com tanto amor e carinho para você, eu sei que você chegou na parte de derivadas e criação de gráfico. Como eu expliquei naquele curso com o maior amor e carinho para vocês, eu falei que um dia a gente ia utilizar principalmente para analisar os gráficos e equações, blá blá blá. E eu sei que você prestou atenção e quando a gente tem uma equação, em especial uma equação quadrática, a gente sabe o quê? Que ela possui um máximo ou um mínimo.
ou seja, um ponto de curvatura em que a função atinge seu valor máximo, vai crescendo até atingir esse valor máximo e depois decresce. E como é que a gente define esse ponto de máximo ou mínimo? A gente pega a derivada dessa função e iguala a zero. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como eu sei que é uma equação quadrática, eu sei que ela tem um ponto de máximo ou de mínimo. Então eu vou tirar a derivada disso e igualar a zero, para ver se é um ponto de máximo ou de mínimo. Se der um ponto de mínimo, ferrou. Por quê? Não é possível, né, a potência cair enquanto você vai alimentando a carga. Isso não é meio surreal. Porém, a gente vai ver que tem um ponto de máximo, ainda bem, é o mundo real. Então, olha só, você vai pegar aquela sua equação da potência dissipada, que a gente acabou de calcular no slide anterior, você vai jogar aqui dentro da derivada, a derivada da sua potência dissipada, que é esse trambolho aqui gigante, em função de quem? Da carga. Por quê? Você vai estar variando a carga. Então, o seu diferencial é em relação à carga. Normalmente a gente está acostumado a fazer o diferencial em relação ao tempo. Só que perca esse costume. O diferencial pode ser em relação a qualquer coisa. O que está variando? Então, minha potência dissipada está variando em relação à minha carga. Por isso que eu faço em relação a ela. Então, RL é a minha variável. E o que é constante? Constante é VTH e RTH, são constantes, valores numéricos. A única variável é o RL. Então, como você pode ver, não vai ficar legal essa derivada, porque você tem uma multiplicação aqui de um fator numérico com a variável e a própria variável. Isso para facilitar elevado ao quadrado. Então, eu sei que você viu a playlist lá de derivadas, os métodos que a gente aplica para calcular as derivadas, e eu conto que você saiba fazer isso, porque talvez o seu professor desconte ponto na sua prova se ele pedir para você deduzir isso, mas no caso eu não vou deduzir, eu já vou dar a resposta diretamente para vocês. Você substitui aqui dentro, faz essa derivada igual a zero, vai te dar o fenomenal resultado que a sua resistência da carga é igual à sua resistência de Thevenin. Tá, e o que isso significa? Isso significa que você só atinge a máxima potência dissipada pela sua carga quando carga e resistência equivalente do circuito são iguais. Isso é muito importante. Então olha só, quando eu pegar todo aquele meu circuito complexo, reduzo ele no equivalente de Thevenin, tenho aquela minha carga representando a influência de todas as cargas daquele circuito resumido ali, e quando a minha resistência aqui, a minha carga do circuito está atuando e ela obtém o mesmo valor de resistência que a minha resistência de Thevenin, isso implica que eu vou ter a máxima transferência de energia desse ponto, que é da minha fonte, para a minha carga. E olha que interessante, conforme você vai aumentando a sua resistência de carga, até chegar no ponto da resistência de Thevenin, veja que a potência consumida vai subindo. Depois disso, a potência consumida vai diminuindo. Isso significa o quê? Que até um determinado valor, essa carga aqui, RL, ela consome mais energia do que a resistência equivalente ali do seu circuito, ou seja, as outras cargas que estão tendo influência nele. A partir de um determinado valor da sua carga RL, quem começa a consumir mais potência é o resto do seu circuito e não a sua carga de interesse. Então isso é um resultado muito interessante, porque a gente tende a imaginar o quê? Peraí, eu quero jogar mais potência aqui na minha carga, aumenta a tensão, aumenta a corrente e vai. Só que não depende da tensão e da corrente, depende da minha carga, cara. Isso é um resultado fenomenal. E é muito contraintuitivo, porque você não pensa nisso de início, mas faz muito sentido. Porque quem dita a dinâmica do seu circuito é essa carga aqui. Depois, o que é que você vai fazer? Você quer achar essa máxima potência dissipada. Então, você vai aplicar no ponto que a gente achou. Qual que é o ponto? Resistência da carga igual a resistência de Thevenin. Aí você vai lá para a fórmula da potência dissipada, que a gente calculou há 2 slides atrás. Você vai pegar e tudo que é RL, você vai substituir por RTH. E você vai chegar no resultado final de que potência máxima dissipada é igual a tensão de Thevenin ao quadrado do seu circuito dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Olha que legal esse resultado. Não, é fenomenal, porque não depende da sua carga, dane-se ela. Você só precisa do equivalente do seu circuito. E quando a gente estiver trabalhando em linha de transmissão, cálculo de curto-circuito, etc., a gente vai ver métodos de você calcular esse equivalente. Então, praticamente, você pode prever o quanto de energia o seu sistema pode transmitir sem precisar necessariamente saber qual carga que vai estar recebendo aquilo ou quanto que aquela carga vai consumir. Isso é um resultado fenomenal. E aí, como é que a gente faz esse paralelo com a vida real? Se eu falar que a minha tensão de Thevenin seria a minha geradora, a minha resistência de Thevenin, ela fosse a minha linha de transmissão com a resistência dela, e esse meu RL seria a minha carga, a minha distribuidora, se você trabalha numa companhia dessa, você sabe que se você vai gerar 2 mega
watts, por exemplo, de potência, você nunca vai conseguir transmitir inteiramente esses 2 megawatts para a carga. E aí é onde você consegue calcular as perdas na sua linha de transmissão. Olha que legal. E a partir disso você pode falar para a empresa que quer comprar a sua energia, assim, ó, eu consigo produzir tanto, só que vai chegar para você até tanto. E aí você omite a parte dos que a maioria das empresas faz, omite a parte das perdas e aí embute na conta de luz para os outros pagarem. Paciência, né? Então é assim que funciona. Então dá para fazer esse paralelo com muita coisa aplicada na prática. Apesar de ser um teorema que você fala assim, ah, isso daí tá no livro ali, um parágrafozinho, o cara demonstra ali aquelas equação difícil, etc. Tem uma implicação prática imensa que pesa no seu bolso, inclusive. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Mau contato, resistências na rede, porque isso vai interferir de forma a diminuir a potência que sua carga pode absorver. Ao mesmo tempo, eu não posso colocar uma carga muito alta na rede, porque eu posso fazer com que isso sobrecarregue ou estresse os meus outros circuitos que estão absorvendo energia, porque eles vão começar a dissipar mais energia, consumir mais potência, certo? Então tem que ter esse balanço. Então eu espero que a aula hoje tenha ajudado vocês a entender melhor esse teorema. Então se você gostou, deixa o seu like, deixa o comentário aí, fala se eu estou te ajudando ou não. Segue a nossa página no Facebook, vai lá no nosso blog, tem sempre novidades. Compartilha com seus amigos, é muito importante para o crescimento do canal e para ajudar outras pessoas que têm dúvida. Muito obrigado, até a próxima aula.